ontem, tem gente que me critica, né? Eu tava vendo algumas coisas ontem, assistindo paralelamente sessão da CPI, live do Lula, assisti também a sessão da Câmara ontem e tal. Deus. Eu fiquei pensando em tudo isso, né? A gente falou, e tem um podcast muito famoso, aí eu fiquei pensando pro nome do podcast do presidente Lula. Tem um que é muito famoso que chama Flow. Eu acho que o do presidente Lula podia chamar Flop. Né? Tinha quantas pessoas lá? Você e mais Não, quem? não quero. Flopou, né? Agora Como a gente costuma falar toda quarta-feira aqui sobre essa live do presidente Lula, eu tô fazendo essa brincadeira porque tem uns representantes que não estão por aqui hoje. Mas vamos lá. Ele disse na live semanal de ontem que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é tinhoso e teimoso. Tinhoso. A palavra tinhoso nos remete a bastante significados, né? Eu fui procurar no dicionário, você pode procurar, fique à vontade, e aí você pegue o significado que você achar que é mais interessante para o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. O Lula tá tendo que engolir o Campos Neto, porque não foi indicado por ele, não passa por ele, é de uma outra administração, da administração do presidente Bolsonaro, e o Lula insiste que ele tem que baixar os juros, a atual taxa 13,75. Vamos ouvir o que o Lula falou, porque eu quero ouvir. A gente tem criticado aqui o Lula pelas falas e pelos adjetivos que ele coloca nos adversários políticos. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas, As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo, e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação. Já aí o significado da palavra tinhoso? Eu vou começar com você. Tinhoso é meio que teimoso também, né? Não é? Teimoso. Ele falou teimoso e é tinhoso, é a mesma coisa. Ó, mas a situação é a seguinte. Posso... Pode, claro. Bom, sobre o podcast, acho que não. completamente insignificante. Mas a questão do Campos Neto... Adjetivo. A questão do Campos Neto, realmente, ele tem que entender o seguinte. Ele fica todo momento falando que a economia vai crescer. A estimativa, por exemplo, que ele deu uma entrevista lá, que o PIB vai crescer 2,5% em 2023, etc e tal. Emprego vai crescer, as coisas, em tese, estão baixando. Tudo isso se deve a uma situação, o Banco Central. Primeiro, o Banco Central ser independente e colocando lá o Campos Neto por mandato, que um dia ele sai, o Lula vai colocar um outro lá, mas está segurando a taxa de juros justamente para combater a inflação. É isso. É muito importante ele saber disso. Que não é ele que está proporcionando à população brasileira toda essa situação positiva que o Brasil está vivendo. Não. Isso vem desde a independência do Banco Central, onde a taxa de juros realmente é colocado o patamar lá em cima justamente para conter a inflação. É muito simples. Não precisa nem ser economista para você entender isso. Agora, o mais interessante aqui é que o Lula, ele ainda tem essa situação de consumismo. Ele quer que a taxa de juros realmente é baixa para as pessoas terem ali condições de compra. Mas nesse momento pós-pandemia, que todo mundo esquece que houve uma pandemia, né, que tem dívidas, tem muitas pessoas que ainda precisam retomar, né, as atividades, PJs que foram assassinados por conta de ter fechado por conta da pandemia, e isso ninguém vê. Vai ter e está tendo reflexo ainda. Então, assim, essas situações precisam dar uma segurada. Eu acho que o Lula, já que ele não vai conseguir baixar a taxa de juros, pelo menos por enquanto, para não dar crédito para todo mundo, enfim, eu acho que ele realmente deveria pensar um pouco mais nessas reformas. A reforma tributária trouxe algumas circunstâncias, o objetivo de simplificar, talvez uma outra reforma, a reforma administrativa, ele poderia colocar em pauta, trazer a discussão, né, já que ele está toda semana dando bilhões e bilhões para o Congresso, que ele possa discutir esse tipo de situação. Então, eu acho que realmente o Lula ele tem que dar uma acalmada, que logo, logo ele vai indicar alguém para o mandato para a próxima legislatura aí do Banco Central. Então, dá uma segurada, Lula, dá uma segurada, e se eu fosse o Lula, trocaria a live dele para quinta-feira à noite, como era antigamente, que tinha, talvez seja por conta do horário, né? Audiência, né? Vai, Neto. O Kim, e isso preocupa, viu? O Lula colocar
alguém dele no Banco Central, né? Graças ao Campos Neto, a quem ele se referiu de Tinhoso, né? Tinhoso tem vários significados, inclusive nós temos um pastor aqui. Tinhoso também se remete ao pai da mentira, que é o diabo, né? Então, é isso exatamente. mesmo. Então, colocar um presidente da República, usar essa expressão, capiroto, né? usar essa expressão a se referir ao presidente do Banco Central, uma das principais instituições da nossa nação, desta forma, é, no mínimo, vergonhoso. E eu não vi a imprensa colocar isso da forma que colocava a fala do antigo presidente da República sobre qualquer outro assunto, né? Algo que a gente deveria questionar e levantar aqui, cobrar também essa imparcialidade em relação à opinião. Mas o que a gente tem que dizer sobre isso é que essa conduta do Campos Neto vai fazer com que o Brasil tenha uma inflação abaixo da dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, perdão, inclusive em nações de primeiro mundo. Então, acho que é super importante isso e a gente vê a importância do Banco Central ser apolítico, ter uma gestão pautada na economia e não na necessidade de se fazer política com dinheiro público. Que essa taxa de juros continue a cair, que o Brasil vá para frente. Não é porque o Lula é o presidente da República e tem o seu histórico aí questionável que a gente vai querer que o Brasil vai para trás. E em relação à live do Lula, eu acho que tenta ser uma cópia do antigo governo, só que uma cópia que não... Como que eu posso dizer? Que não é autêntica, não é natural. E quando a gente tenta copiar algo de forma mecânica, tentando engolir a goela abaixo das pessoas, não tendo essa audiência autêntica, tende a fadar ao descrédito, né? A cair a audiência e seguir dessa forma. Há maneiras de se inovar, o governo tem condições para se colocar isso, então vamos chamar marqueteiros aí eficientes, porque a população ela não cai mais nesse tipo de conversa. E live, vale lembrar que não dá para ser apagado depois, porque as pessoas têm acesso muito rápido e gravam esse tipo de entretenimento. Vamos lá, Neto. Nesse caso, vergonhoso. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, o Lula só está arrotando que a economia está bom graças ao presidente do Banco Central. Essa que é a grande verdade. Se tivesse, imagina se colocar aí um petista qualquer, como vai ficar a nossa economia? Nós vamos começar a colecionar saldos negativos, vamos ficar coçando a cabeça. A população brasileira já está coçando a cabeça com essa reforma tributária e acreditando que essa reforma tributária é um bicho de 7 cabeças. E nós vamos ter que esperar, porque ninguém sabe ainda direito o que é essa peça da reforma tributária. Espero que seja divulgado logo para a gente saber, e tenho certeza que o Senado, quando avaliar ela, Paulo Caetano, vai mudar tudo. E a economia brasileira, enquanto tiver o Campos Neto lá, vai estar em vento e em popa. É ou não é verdade? Na Mendes, quero te ouvir. Primeiro esclarecendo, assim, dando um sentido mais amplo para a palavra tinhoso, né? Ela significa manipular pessoas através de enganos e mentiras, especialidade de políticos. Segundo ponto, o processo econômico, ele tem um processo, então a mudança de juros ela vai por um processo técnico, né? Então a gente precisa entender que isso tem um processo. Esse não é tema público, esse deveria ser um tema de conversas com o Banco Central, através do ministro da Economia e não através do presidente. O terceiro ponto que eu quero colocar é que, do meu ponto de vista, isso é um discurso para impressionar a população e dizer que a economia não está indo melhor por causa da questão aí dos juros. Acho que há um processo para se trabalhar isso, e naturalmente que os juros vão cair à medida em que a economia for se estabelecendo e for melhorando para a população. Então eu não vejo nada de absurdo, acho que a live é uma tentativa do presidente de chegar na população, e isso é normal dentro de uma sociedade que é superficial e que não aprofunda as coisas. Então, a live é uma conversa ali como foram as anteriores do outro presidente, às vezes de conversas que não levam a nada. Pamela Bussolini? Paulo, eu penso o seguinte, o Lula, o PT, essa coisa de ficar pinchando o Roberto Campos Neto é uma bobagem tão grande. A gente sabe
o valor que ele tem, o profissional que ele é nacionalmente e internacionalmente reconhecido e respeitado. Eu não sei vocês, mas eu tenho mais de 30 anos e nunca tinha visto, né, no Brasil se falar de deflação. Então, lógico que tem outras pessoas aliadas a esses resultados, mas desde que o Roberto Campos Neto está na posição que está, nós estamos vendo o Brasil, inclusive após uma pandemia, sair numa posição muito beneficiada, até frente a outros países, né? Inclusive, isso se mantém, né? Me parece que em junho teve deflação também, saiu esse levantamento. Então, é preciso reconhecer o trabalho do Roberto Campos Neto, se aliar a esse trabalho, se somar a esse trabalho e não ficar atacando uma pessoa que já provou o seu valor, né? Agora, eu vou discordar do Kim. Eu acho que ele não tinha que passar a live dele para quinta-feira, não. Eu acho que ele tinha que parar de fazer, porque tem coisas ali que ele diz que nós poderíamos ser poupados, né? Ele tem falado muita bobagem e na live mesmo ele estava dizendo, né, como é difícil se alimentar nos palácios e nos hotéis que ele frequenta, como a comida é ruim, nossa, como não está à altura, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então tem coisas que a gente poderia ser poupado e eu dele não passaria o dia da live não, que acho que vai flopar, vai o flop, sei lá como queiram chamar. Mas nós poderíamos, né, ser poupados os nossos ouvidos e o nosso intelecto de certas coisas. Isso com certeza seria uma benesse. Vieira, você conhece alguém que é tinhoso? Qual a tua definição para a palavra? Ah, tem. Ex-parlamentar. É? Do pé virado, né? Do coisa ruim, enfim. Eu vou mais para esse lado aí. O presidente não está tendo... Virado é o Curupira, não é? Mas serve de tinhoso também. Vai. O presidente, ele perde a chance de não usar esse palavreado como presidente da República. Não é isso que a gente espera de uma pessoa, seja ele quem for. Hoje é o Lula, então, né, você tem no Banco Central, o presidente não foi ele que indicou, mas eu acho que tem que ter o respeito. Ele pode até utilizar palavras como incompetente, o que for, mas não palavras que adjetiva como essas. Eu acho que não é o papel do presidente Lula esse tipo de comentário, de adjetivar. E como a Pâmela tem bem menos do que 30 anos, nós que temos aqui bem mais do que 40, né, nós já tivemos... Nós quem? Todos nós. Não, todos não. Vai. Todos não. Prossiga com o seu comentário, mas não é bem assim. Na época do Fernando Henrique, né, quando a gente vinha com uma hiperinflação de planos cruzado, planos Sarney, e também na época dos militares, né, nós tínhamos inflação diária. Né? Você ia no supermercado de manhã, à tarde já era outro preço maior. Né? Então, na época do Fernando Henrique, principalmente com a instalação do Plano Real, nós tivemos aí uma deflação pela primeira vez no país. Né? E é isso, o Lula tem que assim, se acalmar. Já foi eleito, né? Você tem que parar de levantar essas questões de governos anteriores, porque senão ele fica preocupado em comentar sobre governo anterior e não governa atualmente. Então, assim, precisamos de presidentes que, né, mantenham a linha e pensem no país. Né? Eu acho que está indo para outra seara que não é interessante. É tinhoso, é titica, é tudo que não sei. Desnecessário. E o Bolsonaro que era ruim, né? Também não exime ele, tu né? viu que a militância tá quietinha? Ninguém fala mais nada. A do Bolsonaro? Do Bolsonaro. Esse é o grande problema. O Bolsonaro não tem militância. A direita também não tem Deixa eu só militância. explicar O que tem PT, a gente ali no esquerda tem chat que não militância. entende. Mas E aí isso também tá. não é demérito, né? Não é. Essa questão não é demérito. É justamente por isso. Não tem engajamento. Deixa a Pamela falar, o senhor tava fazendo caricatura dos colegas. O Paulo Caetano é o... A Pamela. Respeito pelas Que mulheres. o Gilmar Ferreira, né, ele não entendeu o que eu disse. Eu falei assim, que eu não Gilmar, ouvia falar em inflação pela minha idade, né? Deflação no Brasil. Isso começou recentemente, no mandato do Campos Neto. Então, ele está falando de deflação do ano passado, isso inclui o mandato do Campos Neto. Então, antes de criticar, é importante prestar atenção no nosso comentário para depois não ficar
distorcendo o que foi dito aqui no programa, né? Aquelas maquininhas, eu não lembro, eu só ouvi falar, Agnaldo. Aquelas maquininhas eram o dia inteiro no Dia supermercado, inteiro. né? Clac, Inclusive, clac, a gente eu tinha uma nasci lei bem em aí, Maringá. preços, A gente tinha uma nessa lei em coisa. Maringá, Paulo, que... Não, só tô te francando a palavra porque você disse que ia descer a madeira no Kim, vai. Não, o que ia é? descer porque, assim, acho desrespeitoso o colega fazendo caricatura enquanto a gente tá falando de um assunto tão bom. importante. Não, Mas, caricatura assim, ele pode fazer, só reprimir fazendo meu meu mundo comentário... artístico, rapaz. não, isso aí, continua que o senhor vai longe com essa Isso humildade. Acho importante a gente dizer o seguinte, a gente tinha uma lei... Paulo, em Maringá, inclusive foi revogada recentemente, na qual as padarias tinham que fechar às 5 horas da tarde por causa da inflação, por causa do preço. Tchau, Kim então Rafael. a gente vê como muda as coisas. Às vezes é melhor Tchau. até ser surdo, né? É que tem vários programas, inclusive o Roda Viva, né? Ele deixa a caricatura no final, então agora a partir de hoje eu vou fazer caricatura. Quem que é esse aí? Esse aqui... deixa os ouvintes aí perceber quem Pelo é. queixo é o Luiz Neto. Tchau, Agnaldo. Manda um Abraço abraço pro amanhã. Celestino. Manda um abraço pro Celestino. Só lembrando Tchau, que a nossa Neto. audiência é Antes maior de que a dele. Antes de eu dar tchau pro Lombardi, eu queria mandar um abraço pro general Silvio Luna, que eu encontrei no gabinete Quem? do governador, acompanha a Jovem Pan e foi um dos responsáveis também por esse resultado da Itaipu, porque esteve lá à frente. Boa. Então, mandar um abraço pra todos que nos acompanham, agradecer também aqueles que me acompanham nas redes sociais, no Instagram Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA, e dar um tchau especial pro Lombardi, né? Porque enquanto ele não faz a locução aqui no nosso programa, ele faz o desenho, que eu acho que isso é muito importante. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Uma coisa é verdade, o Lula vai ser próximo prefeito de Foz do Iguaçu. Paulo Caetano, tem que fazer uma propagandinha aqui hoje, às 18 horas aqui em Curitiba, vai rolar um show da rainha do jazz curitibano, a Graziella Piazon, às 18 horas, no Nina Restaurante, no centro de Curitiba, na Marechal Deodoro. Se vocês que gostam de música, precisam ouvir a voz dessa garota de 40 anos. Plim, blom. Tchau, Pamela Bussolini. Tchau, Paulo Caetano. Tchau, Carioca, ouvintes. E até amanhã. Eu senti um cheiro de carne Aí, seca. nossa amiguinha ali, ó. Gases. O Vila Lobos não apareceu Olha lá lá. no Tupã, Vila não? Lobos vai aparecer por aí. Tchau, Naman Mendes. ele falou. Até a próxima quarta. Um abraço a todos que sabem que Jesus Cristo nunca brigou pelo poder, nunca buscou o poder. Por isso ele é o nosso modelo enquanto pessoas, enquanto seres humanos. 8 horas e 4 minutos. Não tô falando não, mano. Repita. 8 e 4. Nós estamos encerrando a edição de hoje. Logo mais às 18 tem mais. Thiago Danese e Companhia Limitada. E o amigo do Kim, Celestino. Exatamente. Eles ficam o dia inteiro trocando confidências. É impressionante. O Celestino pegou até o final do jornal ontem, Paulo, quando o Kim botou a foto lá, ali na A câmera. caricatura ontem foi... Amizade incorruptível. Eles são A dos amiguinhos. dois, É uma super amizade. Lombardi... Perdão. Tchau. Tchau. Essa aqui é o Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Tem muito mais. Tchau. Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.